pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre... Eu vou continuar com formas de avaliar classificadores, né? Então, a avaliação de classificadores, tá? E ainda falando sobre avaliação de classificadores, eu vou falar particularmente sobre sobre avaliação de classificadores que são binários, tá? Tem vários problemas na literatura que as pessoas reduzem a problemas binários para realizar o estudo, fazendo exatamente o que eu vou comentar com vocês aqui. Suponha o seguinte, suponha que eu tenho uma amostra, onde eu tenho uma classe que é positiva e uma classe que é negativa, tá? Vou começar assim. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos criar aqui algo que a gente chama de matriz de confusão. O nome técnico para essa matriz é matriz de confusão, apesar do nome ser engraçado, aliás, é esse o nome que é usado na literatura. Suponha que eu tenha uma quantidade de elementos que são positivos e uma quantidade de elementos que são negativos. Isso é o que se espera obter como resultado, são os resultados esperados, são as classes esperadas. E eu tenho as classes que são obtidas pelo meu classificador, que também podem ser positivas ou negativas. Então a primeira coisa que eu tenho é, toda vez que o meu classificador ele diz que algo que era positivo foi corretamente classificado como positivo, eu tenho algo chamado de verdadeiro positivo. Em contrapartida, se algo era positivo, mas o meu classificador classificou como negativo, eu terei um falso negativo. Ou seja, ele é positivo, mas de maneira incorreta o meu classificador disse que é negativo. Da mesma forma, eu tenho um cenário em que algo é negativo e meu classificador diz que é negativo, e aí eu tenho um verdadeiro negativo, tá? E eu tenho algo que é negativo, mas o meu classificador diz incorretamente que é positivo. Então aqui eu vou ter um falso positivo. A partir dessa matriz de confusão, pode-se calcular um conjunto de medidas. Eu vou começar com algumas medidas aqui só para comentar com vocês. A primeira delas é chamada de recall, ou revocação. O recall ele nada mais é do que VP dividido por VP mais Fn. Repara o seguinte, o que ele vai medir para mim no final das contas? Ele vai pegar VP dividido por VP mais Fn. Repara que ele está preocupado com o que deveria ser positivo, e olhando para o que deveria ser positivo, ele verifica o total de coisas corretamente classificadas versus aquilo que foi incorretamente classificado, apesar de o esperado ser positivo. O correto ser o positivo, ou o correto esperado ser o positivo. Tá? Essa é a medida de recall. A precisão, tá? Eu vou marcar aqui na frente. A precisão, ela me diz o seguinte, olha só, verdadeiro positivo dividido por verdadeiro positivo mais falso positivo. Reparem que a precisão ela vai me dar uma medida então de verdadeiro positivo mais falso positivo no denominador. Tá? Então no numerador eu tenho a quantidade de acertos que eu fiz e no denominador a soma dos acertos e erros em função do que eu classifiquei como positivo. Repara que no recall eu olhava para o que era positivo, esperado como positivo. Agora eu estou olhando para o que foi obtido como positivo. Eu estou olhando em função dessa coluna. Enquanto no recall eu olhava em função dessa linha. Tá? É como se eu quisesse extrair uma medida em função do que eu esperava como positivo no recall. E agora, na precisão, em função do que eu classifiquei como positivo, sabendo que parte eu acertei, mas parte eu errei. Tá? Olha só. Essas duas medidas são muito usadas, principalmente para classificação de documentos, pessoal. O pessoal que trabalha com documentos usa muito essas duas medidas aqui, muito típico. Tá? Aí tem uma outra medida chamada de sensibilidade. Tá? A sensibilidade, vocês vão perceber que é só um nome diferente para o recall. Ela é a mesma coisa que o recall. Ó. Exatamente a mesma coisa. VP dividido por VP mais Fn. Tá? E aí existe uma outra medida chamada especificidade. A especificidade ela me diz o seguinte, olha só. É verdadeiro negativo dividido por verdadeiro negativo mais falso positivo. Então vamos voltar aqui na matriz.
verdadeiro negativo dividido por verdadeiro negativo mais falso positivo. É como se eu estivesse olhando em função dessa segunda linha da minha matriz. Olha só. Dessa segunda linha da minha matriz. Então, reparem que a sensibilidade pega verdadeiro positivo sobre verdadeiro positivo mais falso negativo. Então, ela olha em função da primeira linha, enquanto a especificidade olha em função da segunda linha. O que foi corretamente classificado como verdadeiro negativo dividido pelo total dessa segunda linha. Então, vocês vão encontrar na literatura alguns artigos e algumas áreas que usam ou esse par de medidas ou esse par de medidas. É o que mais vocês encontram na literatura em cima dessa matriz chamada matriz de confusão. Tá? Outra medida muito encontrada na literatura é a medida de acurácia. A medida de acurácia é muito mais simples, né? A acurácia é quanto nós acertamos. Veja, é o quanto eu acertei de positivo mais quanto eu acertei de negativo dividido por todo o resto. Que é verdadeiro positivo, mais verdadeiro negativo, mais falso positivo, mais falso negativo. Reparem que é exatamente a soma que eu tenho nessa minha diagonal aqui, ó. O que eu acertei de positivo, que era positivo e eu falei que era positivo, era negativo e eu falei que era negativo, corretamente, segundo o meu classificador. Soma esses dois termos aqui e divido pelo somatório de toda a matriz, para ver o quanto que eu acertei. É basicamente isso a acurácia, tá? Não tem grandes dificuldades aqui. Existe uma outra medida muito encontrada na literatura também, que é a F-measure, né? A F-measure, ela é tipicamente calculada assim, olha. 1 mais 1 alfa, tá? Multiplicado por uma precisão, pela precisão, vezes a revocação. Revocação, para lembrar, é o recall, né, pessoal? Dividido por alfa, multiplicado pela precisão mais o recall, que é a revocação. Ela é só uma medida de resumo, que ela tenta unificar precisão e revocação. Geralmente, eu posso escolher um determinado alfa aqui para satisfazer os meus cálculos, tá, pessoal? Um alfa que eu acho que seria um alfa mais adequado, por exemplo. Posso, por exemplo, setar alfa igual a 1, ou alfa, enfim. Tá? Essa é a medida F-measure. Existe a F1 measure. A F1 measure, ela define o mesmo peso, tanto para o recall quanto para a precisão. Então ela é dada por 2 vezes, é quando alfa é igual a 1. A minha precisão vezes o meu recall, para lembrar que é a revocação, que é o recall, né? Dividido por precisão mais revocação. Tá? Então ela seria o equivalente a 2 sobre 1 sobre precisão, reparem que isso aqui é uma média harmônica, mais 1 sobre revocação. Que está feio, mas é precisão, tá, pessoal? Mais 1 sobre revocação. Ela só vai me dar uma média harmônica, né? Um resumo, uma medida de resumo entre os dois valores, pessoal. Tá? Basicamente isso que ela me permite obter. Terminamos assim mais um vídeo com algumas medidas em cima de avaliação de classificação binária. Só que eu queria que vocês parassem um pouquinho para pensar no seguinte: posso ter um cenário que não seja o binário e forço para que seja o binário? Posso. Acontece isso na literatura? Existem algumas pessoas que fazem isso na literatura. Como que elas fazem? Suponho que eu tenha 3 classes e 3 que poderiam ser obtidas. A pessoa obtém então uma matriz como essa que tem 3 linhas e 3 colunas. Aí ela diz assim, olha, suponho que eu só estou preocupado com a classe A, que é a primeira. Então ela vai definir para mim positivo e as demais negativas, por exemplo. O problema que surge aqui é que eu posso ter um desbalanceamento, obviamente. Eu posso ter muito mais exemplos negativos, por exemplo, 2/3 de coisas negativas e 1/3 de coisas positivas. Mas isso é feito, tem vários artigos na literatura que fazem isso e reportam resultados dessa maneira. Pessoal, um abraço. Continuamos no próximo vídeo.